Existe algo que realmente se chama horóscopo e ele tem influência sobre o ser humano? Existem influência dos astros ou será que não tem nada disso? O que a Bíblia fala sobre esse tema? É interessante que, se você prestar atenção, nós temos várias passagens bíblicas falando sobre os astros. Veja bem, logo no começo da criação, no quarto dia, nós vemos que Deus fala: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite, sirvam eles de sinais. Nós sabemos que Deus criou no quarto dia o sol, a lua e estrelas, e eles se tornam sinais. Esses sinais, por um lado, são sinais do dia e da noite, mas que sinais também seriam as estrelas? Nós estamos agora entrando em alguns segredos bíblicos, os segredos que nos contam que Deus, ele cria uma criação física, mas que tem poderes espirituais sobre esse mundo. No livro de Salmos, já para o final do livro, nós vemos um versículo que fala que Deus conta o número de estrelas e a cada estrela ele dá um nome para ela. Por que uma estrela teria que ter um nome? Qual a diferença? Nós sabemos que quando a Bíblia fala sobre nomes, na verdade ela está contando sobre a essência de algo. Ela está contando sobre a missão, a função que esse algo tem. Ou seja, existem estrelas que elas têm missões. Eu já posso te dar exemplos. Uma das estrelas principais é considerada a estrela de Tzedek. A estrela Tzedek, ela vai ter a missão de trazer Tzedakah, Tzedek para o mundo, justiça ao mundo. Então vai ter uma influência sobre quem nasce sob a influência de Tzedek com relação ao seu sentimento, a sua característica de justiça. Outra das estrelas famosas é Ma'adim, que hoje em dia a gente traduziria como Marte. Ma'adim vem da palavra hebraico bíblico Adom, que significa vermelho. É uma pessoa que vai ter uma influência com relação ao elemento sangue. É uma pessoa que vai estar ligada a sua vida ao sangue. Mas de que forma ela estará ligada? É uma forma positiva ou negativa? Isso eu vou te responder daqui a pouco. Vale a pena você conhecer um conceito que Deus cria forças espirituais e elas têm uma representação física. Eu te mostrei isso também no vídeo sobre o Leviatã, que é um vídeo muito interessante para você ver no nosso canal. Então, se Deus cria, por um lado, constelações, vários tipos de estrelas, existe o lado físico, mas na verdade esse lado físico é uma representação de algo espiritual muito mais importante e muito mais poderoso. Veja que exemplo fantástico no livro de Juízes, quando Débora ela vai fazer uma canção agradecendo a Deus pela vitória incrível que o povo de Israel teve sobre o general Sisrá e o seu povo, algo que foi realmente milagroso. O que diz Débora? Ela fala: até mesmo as estrelas saíram do seu caminho natural e nos ajudaram à vitória. Débora, que era uma profetisa, ela louva a Deus que ele mudou a posição dos astros, o que levou à vitória do povo judeu. Interessante que, por outro lado, ela amaldiçoa uma das estrelas. Ela fala isso explicitamente: Ouro Meroz, uma estrela chamada Meroz, que a gente está falando de algo místico, que ela não cumpriu completamente com a sua missão dentro disso. Então, mais uma vez, uma representação física de algo espiritual muito maior e muito mais poderoso. Mas nós estamos vendo que a Bíblia
trata sobre esse tema de horóscopos, de astros e da sua influência no ser humano. Deus fala para Jó explicitamente: você conhece as leis dos céus? Você poderia determinar o domínio sobre a terra? Então Deus está falando com Jó: você conhece as leis dos céus? A influência que os céus vão ter sobre os seres humanos. O que nós vemos então é que Deus, ele criou astros. Em hebraico, esses astros são chamados de mazalot. Os mazalot, eles têm forças espirituais que vão influenciar o planeta Terra, mas mais importante do que isso, vão influenciar cada um de nós em características, em personalidade e até mesmo no sucesso, que é o caso que nós vimos em Débora, que ela fala que a constelação estava de uma determinada forma, Deus fez isso exatamente para o povo de Israel vencer uma batalha que era considerada perdida já desde o início. Eles acabam saindo vitoriosos. O Zohar diz que existem 7 estrelas principais e 12 signos, cada um deles com uma influência diferente. As 7 estrelas são Shabtai, Tzedek, Ma'adim, que seria Marte, Ramá, que seria o Sol, Nogá, Kohav, que significa estrela, mas é uma estrela única, especial, e Levaná, que significa lua. Já os 12 signos, de acordo com o Zohar, não de acordo com o jornal que você lê, são os seguintes: Talé, Shor, que significa touro, Teomim, que são gêmeos, Sartan, que é câncer, Arié, que é leão, Betulá seria virgem, Mosnaim é balança, Akrav é escorpião, Keshet, que não aparece normalmente nos horóscopos que a gente vê, significa arco, Gdi, que seria uma ovelha, um carneiro, Dli, que seria um balde, e Dagim, que significa peixe. Então, a gente está vendo os nomes das principais estrelas que já vão ter uma influência, e uma influência diferente aparece com relação aos astros. Com relação a essas 7 estrelas, as pessoas que têm influência dessas estrelas, então elas vão ter diferentes personalidades baseado nisso. Quer dizer que se você vê uma pessoa que ela tem muita afinidade com sangue, tem pessoas que é exatamente o contrário, não podem ver sangue de forma alguma. Isso significa que ela não está ligada a essa estrela de Ma'adim. E o contrário, a pessoa que tem essa afinidade, ela está completamente ligado a isso. Mas a gente está entrando num tema muito complexo. Por quê? Se existe realmente horóscopo, se existe a influência dos astros, então cadê o meu livre-arbítrio? Eu tenho ou não livre-arbítrio? A própria Bíblia vai nos trazer a resposta para isso, para essa questão. Vamos dar para você alguns exemplos. Abraão, ele se chamava, no começo não era Abraão, era só Abrão, em hebraico Avram, depois ele se torna Avraham. E o que acontece? Ele não tem filho com a sua esposa amada Sara. Deus fala para ele: Abraão, Habet Hashamaima, olhe para os céus. Para quem sabe hebraico bíblico, nós sabemos que a palavra Habet significa olhar de cima para baixo. Não é simplesmente veja os céus, é veja contemplando de cima para baixo. Como Abraão poderia ver os céus de cima para baixo? Então aqui a gente aprende um grande segredo. Deus estava nesse momento falando a Abraão: você não tem filho e eu vou te prometer que você terá. Abraão responde para Deus: mas Deus, de acordo com os astros, eu não tenho como ter filho, nem eu e nem a minha esposa.
E Deus fala agora para ele, Abraão, olha as estrelas, mas não de baixo para cima, e sim de cima para baixo. Você está além da força da influência das estrelas. Eu vou mudar o seu nome. E toda essa influência que você teve simplesmente vai desaparecer e você vai ver que você vai ter filho. O mesmo com a sua esposa, que se chamava Sarai, agora ela se chamará Sara. E Sara terá filhos, porque vocês estão em cima das estrelas. Nós aprendemos aqui uma lição preciosa. Deus realmente fala que Abrão e Sara nasceram sob uma constelação que de uma forma natural não era para eles terem filhos, mas o ser humano ele tem a capacidade de não ser regido por leis naturais e sim por leis divinas. Não é à toa que Abraão e Sara são os exemplos, porque eles foram pessoas tão dedicadas a Deus, a fazer bondade e justiça, que Deus fala, vocês superaram os limites das estrelas, das influências. Aqui a gente aprende que o ser humano, quando ele olha um horóscopo, ele está fazendo algo que pode causar mal. Porque vamos falar que ele está olhando alguém que realmente sabe falar qual a real influência das estrelas sobre a vida dele. Mas ele pensa, então, se é assim, eu não vou ter sucesso, ou se é assim, o meu sucesso está garantido. E não é verdade. Porque o ser humano ele tem como mudar o seu destino. Ele, na verdade, ele tem o que nós chamamos claramente de livre-arbítrio. Veja o caso fantástico que a Bíblia conta sobre o rei Hizquiel. Vem o profeta Isaías que falava com Deus, Deus se comunicava com ele, e ele fala para o rei Hizquiel, prepare o seu testamento, porque você irá morrer. Não tem agora mais chance, alguma coisa você fez de errado, mas eu recebi de Deus que você irá morrer, e essa é a mensagem que eu resolvi passar para você, que eu fui ordenado por Deus. Hizquiel escuta o profeta falando com ele em nome de Deus. Ele sabe que é verdade, e mesmo assim, o que ele faz? A Bíblia conta que ele começa a rezar com muito fervor. Ele reza de uma forma tão profunda que o próprio profeta Isaías recebe uma profecia de Deus falando, eu escutei as preces de Hizquiel. Pode voltar para ele e falar que eu escutei essas preces, o decreto de morte está revogado e você viverá mais muitos anos de vida. Ou seja, mesmo que havia um decreto que Deus revela para ele, através das suas preces, das suas orações, ele muda todo o destino dele. Então, se uma pessoa é capaz de mudar o que um profeta revela para ele, e é claro que ele muda da forma correta, se dirigindo a Deus, uma pessoa não será capaz de mudar a influência que ele tem das estrelas sobre ele. Ainda mais se nós levarmos em consideração algo muito importante. Vamos usar o exemplo exatamente dessa estrela que nós chamamos de Ma'adim, que é Marte, que de acordo com o Zohar está ligado com a característica do sangue. O que significa isso na prática? Isso não retira o livre-arbítrio. É verdade, essa pessoa, ao ver sangue, ela não se emociona. Esse sangue não tira ela, não causa alguma sensação muito desagradável com ela e assim por diante. Essa pessoa, ela pode decidir como ela vai utilizar essa afinidade com o sangue. Se ela vai ser uma má pessoa pelo livre-arbítrio dela, pode ser que ela é uma pessoa que vai ser um assassino. Por outro lado, se ela é uma pessoa extremamente bondosa, pode ser que ela vai ser um médico cirurgião que vai salvar a vida de outras pessoas, ou ele vai ser um morrelo, a pessoa que faz o Brit Milá, a circuncisão. Ele está fazendo essa afinidade de sangue que ele tem para fazer um preceito tão importante da Bíblia. Pode ser que ele vai ser a pessoa que faz o abate, que é
metade do caminho, não é um grande preceito, não é uma obrigação de comer carne. Por outro lado, a pessoa que come carne tem que comer uma carne abatida da forma correta. Em outras palavras, mesmo quando a pessoa já tem uma influência, ela pode decidir para que lado ela vai levar essa influência, para algo positivo ou negativo. E veja o que Deus revela para o profeta Jeremias. Isso é muito importante você escutar. Sim, disse Deus, no caminho dos povos idólatras não aprendam, e dos sinais dos céus que eles seguem não tema. Porque quem teme ele só são os povos, na verdade os povos idólatras. Você não precisa temer a influência dos astros, dos signos, das constelações. Quem faz isso eram os povos idólatras. Fuja desse caminho, que ele não é para você. Mas uma última observação nós temos que falar. É muito importante você entender que isso nós estamos falando do horóscopo verdadeiro. O horóscopo que aparece na Bíblia, que aparece no Zohar. Hoje em dia, o horóscopo ele é simplesmente uma invenção, até porque ele está baseado num calendário que se chama gregoriano, que ele é um calendário relativamente novo. O Papa Gregório, ele fez uma adaptação, falou que tudo que foi feito antes estava errado, as contas dos anos não estavam sendo feitas corretamente, então ele fez uma adaptação e por isso que o calendário se chama o calendário gregoriano. No final das contas, um calendário completamente humano e arbitrário. Quando a Bíblia fala sobre a influência das constelações, das estrelas, ela na verdade está falando dos meses em hebraico, ela está falando dos astros em hebraico e com os nomes exatamente que eu falei. Então há que aprender exatamente qual a influência de cada astro, com a influência de um com relação ao outro, quando um está voltado para o outro e muito mais. E isso já é um tema muito mais complexo que na prática nós não vemos em nenhum lugar sério fazendo propaganda verdadeira, ou seja, o horóscopo que nós vemos em jornais, em revistas, em cursos, na verdade não são os horóscopos originais e verdadeiros que a Bíblia fala, e mais do que isso, acabamos de ver que na verdade o ser humano está acima disso. Ele não deve se condicionar a esse tipo de coisa, sim utilizar o seu instinto para fazer o bem e superar qualquer influência de um destino das estrelas.